E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tech Talk Verso. Dessa vez eu trago uma surpresa aqui, falar um pouco sobre o Tesla. Muitas pessoas aí do Brasil já falaram, fizeram muitos vídeos sobre a qualidade do carro, as especificações do carro, falou dele como um carro. Mas dessa vez aqui pro Tech Talk Verso eu vou falar dele como uma tecnologia. Quais as tecnologias usadas dentro dele, como ele funciona, o que ele usa para poder identificar os pedestres, o que ele usa para identificar os carros, o ambiente, tudo ao redor dele, tanto da parte de inteligência artificial quanto a parte de hardware usado para ele. Para eu conseguir comunicar com vocês sobre a parte tecnológica, eu tive que testar, né? Eu saí daqui, eu tô agora aqui em Coquitlam, próximo de Vancouver, mas quem vive ao redor fala que mora em Vancouver. Então eu tô aqui por um tempo, logo mais eu tô voltando pro Brasil. Então aproveitei essa oportunidade para conseguir testar esse modelo, testar o piloto automático. Mano, é uma coisa insana, é uma coisa que, tipo, não tem comparação. Pena que ainda é muito difícil conseguir um no Brasil, tem que ter bastante grana separada para importar esse carro. Mas realmente coisas que falaram em outros canais que eu vou deixar aí embaixo para vocês conseguirem ver outras opiniões, outras visões sobre esse carro. Mas é uma coisa insana. E já para começar, mostrar aqui, quando o carro está fechado, o retrovisor está virado. E para abrir o carro, simplesmente encostar, o retrovisor já abre. E ele já começa a ambientar o carro, aquecer. Geralmente, eu acho estranho, talvez seja pela configuração, mas ele sempre quando eu entrava nele estava muito quente. Muito quente mesmo e estava muito estranho para poder mexer no ar, mas é impressionante, o painel é impressionante como você recarrega ele, ou quando ele identifica, achar os carregadores no mapa, usar o painel de controle dele é uma experiência magnífica, é incrível. Pegando pelo clássico e o mais comum, vamos entrar nele. Esse daqui é um Tesla Model Y, então ele é um pouquinho maior que o Model 3. Sempre quando você abre a porta o vidro abaixa um pouquinho, talvez para poder tirar um pouco a pressão dele. A parte interna é magnífica. Ó, abre a porta, o ar já começou, o painel já ligou, consegue pegar para abrir a porta, pressionar e puxar. É incrível. Aqui a parte do teto panorâmico. Agora vamos ver aqui os pontos de câmera. Aqui ó, um ponto de câmera. Porque é uma coisa não tão simples de ver. Porque quando você pega para olhar a distância, você não presta muita atenção nos pontos de câmera. Por exemplo, tem pontos de câmeras que eu ainda não achei. Não tive tempo de pesquisar muito. Ah, aqui. A câmera traseira. Aqui a câmera do outro lado da porta. Outra câmera aqui. Para abrir a porta, aperta um botão. Ou em caso de emergência, puxa esse cara aqui que não recomendam porque pode ser que acabe danificando. O ar sai por essa finca, por essa parte. Deixa aqui. Pra deixar o celular carregando. Quando eu aluguei o carro falou que só funcionava com iPhone. O caramba que é só com iPhone, porque funcionou com Samsung aqui também. Então o celular para indução em geral funciona. Abrindo aqui essa parte. Tem como abrir automaticamente
ali atrás. Vou mostrar o porta-mala, apesar que a intenção não é mostrar o carro como um carro, mas vamos dar esse overview aqui geral. Mais espaço aqui. É um carro super espaçoso, dá até pra pôr uma cama aqui abaixando os dois bancos. Controlar os bancos automaticamente aqui. Apertar um botão, ou pode apertar esse botão ou o painel frontal. Mas já vou apertar aqui. Já fecha automático. Uma coisa legal que eu não lembro de ter visto aqui mostrando é que a água sai pelo limpador de para-brisa. É muito mais inteligente do que sair de baixo, fica melecando tudo, indo água no lugar nada a ver. Aqui no outro também. Também há pensamentos como design. Aqui a câmera frontal superior. Também temos uma câmera interna. Aqui em cima. Aqui é a parte passo a passo de como o Tesla funciona. Aqui a primeira parte é como recarregar ele, apertando na tampa, abre o sistema de recarregamento e só adicionar o cabo. Adicionou o cabo, a luz fica verde, pressionou, removeu e é isso aí. Entrando no carro. Para ligar o carro é só adicionar o cartão na onde ele deve estar, na parte lateral, perto do encosto do braço. Em seguida, pressionar o freio, que ele já regula tudo certinho. Aqui eu cliquei para entrar no menu dele, para conseguir mexer nas configurações. E ele foi me explicando o que cada botão fazia. E aí eu comecei a regular o retrovisor. Então eu seleciono cada lado e salvo nas minhas preferências e saio. Aqui eu estou ajustando o volante para poder ficar certinho para a viagem, que a viagem ia ser longa. Então tudo certinho, salvei. Agora eu estou vendo a parte do para-brisa, de acionamento, de velocidade, se vai automático. Quando está no automático ele consegue identificar sozinho. Quando está com muita chuva, quando está com menos, ele regula automático. Aqui ele está explicando um pouco sobre como controlar a potência do carro, que tem o modo esporte, tem outros modos que para ele não acelerar tão forte. E nesse momento eu perguntei para ele se eu quiser acelerar para dar aquela pressão e conseguir atingir a velocidade máxima rápido. Era só pôr no esporte, ele falou, é isso aí, manda bala, e ele chega muito rápido, e nesse momento ele tinha falado, se você passar o limite de velocidade, eu recebo aqui no meu celular. Esse próximo é o nível de bateria, e pelo mapa consegue ver todos os sistemas de recarregamento. E o mais próximo de supercharge, aí de carregamento ultra rápido, carregamento médio, a gente consegue visualizar pelo mapa e ele vai levar exatamente para onde a gente precisa para a base de recarregamento dele. Aqui um pouco sobre o sistema de refrigeração do carro, em parte de controle automático, direcionamento de ar. Aí, como vocês podem ver, dá para abrir, ampliar ele. O carro também ele conta com um sistema de captação por voz. Ele deu um exemplo aí de procurar a localização que eu quero ir por voz e já consegui ativar na hora. Ele funciona super bem, super rápido, muito bom. Agora passando rapidinho pelos aplicativos do Tesla. Aqui tem uma biblioteca enorme de aplicativos, de possibilidades. É praticamente um celular. Assiste Netflix, Disney Plus. A gente tem a oportunidade de mexer como se fosse um computador, um videogame, fazer as brincadeiras. Isso é bem bacana, mas não é o core do carro, porque o core do carro mais impressionante estará por vir. Essa parte é bem legal porque dá pra ver a câmera de todas as direções do carro. E dá pra ver de vários ângulos, caso tenha alguma dúvida.
Ó, a parte de ré, a parte de drive e parking, que seria a parte de estacionar. Então, cada um você tem um movimento para poder trocar essas marchas. E é isso aí, pessoal. Bora continuar o vídeo que tem muito mais coisa para mostrar. Agora que vocês viram toda essa introdução que eu mostrei anteriormente, vamos para a parte que todos esperam. O momento de falar desde o painel de controle, um pouco do painel de controle no caso, até a tecnologia por trás do Tesla. E também o motivo, o porquê o Tesla não usa o LiDAR como um componente extra para o seu autopilot. Além disso, vamos discutir como a visão computacional é uma peça fundamental para a autonomia do veículo. Então, vamos nessa! Agora, falando um pouco sobre o painel de controle, é uma questão bem interessante, porque quando a gente vê por fora o painel de controle, a gente pensa, nossa, é uma coisa muito complexa, é muita informação. Será que eu vou conseguir mexer com isso? Será que eu vou precisar fazer alguma interação com esse painel de controle enquanto estou dirigindo? Foi alguns questionamentos que eu acabei tendo, porque depois de ver alguns vídeos das pessoas usando essas coisas, acaba dando esse pouco de receio. Mas quando você pega para mexer, você vê que ele é bem intuitivo. Ele é bem fácil de perceber onde estão as coisas e até mesmo quando deixa o Autopilot ligado para ele dirigir automático para você, você até tem um pouco mais de tempo para poder concentrar e mexer alguma coisa extra, ou trocar música, procurar uma música nova. Então ele acaba sendo bem fluido porque ele não trava. Ele não é que nem esses Google Play que tem dentro do carro, Apple Play, ou até mesmo o sistema interno desses carros normais, geralmente é muito travado, é muito estranho. Eu não tenho experiências tão boas nele. Ok, eu uso o Android no meu carro aí no Brasil. Ele atende muito bem as funções, mas depois de experienciar isso, é outra coisa, é outra experiência. Além disso, ele tem uns sistemas interativos nele para jogar videogame, para assistir televisão, assistir Netflix, assistir entre outros canais de streamings. Acabei tendo, experienciando isso, de usar o painel dele como um sistema interativo. Não eu usar, mas sim os meus amigos, porque teve um momento antes da gente voltar, já era noite, antes da gente voltar de Seattle aqui para Vancouver, como é uma viagem bem longa, eu tive que tirar um cochilo antes no estacionamento. Então eu deitei o meu banco e os meus amigos lá do carro ficam interagindo no painel, jogando xadrez. Então deu para passar bem o tempo com o painel do carro enquanto ele estava parado. A ambientação dele é muito boa, ele mantém a temperatura ideal. Foi uma experiência ótima quando se trata do painel, da interação e da intuitividade nele. Depois que eu peguei o carro e saí para essa viagem, a primeira coisa que eu tive que fazer, que eu vou mostrar aqui para vocês, é fazer um react das pessoas que estavam comigo, de como é a aceleração desse carro, porque é muito divertido. É uma das coisas que eu estava mais esperando fazer no momento que eu peguei o Tesla, ou até antes, quando eu estava falando, pensando comigo. Nossa, quando eu for para Vancouver, eu vou ter que alugar um Tesla. Que é chegar de 0 a 100 por hora em menos de um segundo ou em um segundo e sentir aquela pressão no peito, sentir que estava correndo com o carro. Então eu gravei esse react aqui, espero que vocês se divirtam, do pessoal que estava comigo, porque a sensação é incrível. É muito rápido que ele chega na velocidade máxima. Eu queria que tivesse uma via mais rápida aqui para poder ter mais tempo dessa sensação. Mas essa sensação de alguns segundos ou de menos fica aí para vocês darem uma olhada, porque recomendo, gente. É uma coisa insana, uma coisa incrível. Após isso, já vamos direto falar sobre as especificações sobre a tecnologia do carro. Vamos nessa. Yeah, nice. Yes. Wait. Ah, nice. Agora sobre as câmeras do veículo. O Tesla possui 8 câmeras que proporcionam uma visão em 360 graus do carro.
Aqui vocês estão vendo uma imagem para vocês terem uma noção de onde estão essas câmeras. Dessa forma, ele consegue fazer triangulação usando visão computacional, onde eles conseguem pegar de maneira tridimensional a distância, consegue pegar o tipo do objeto, a proporção do objeto, consegue identificar as sinalizações, consegue identificar toda a parte de faixa da via, e então dessa forma é que ele consegue identificar todo esse processo. Também tem a câmera interna. A câmera interna do Tesla, ela não envia informações diretamente para a nuvem ou para o celular por questões de privacidade. Existe até um meio de você habilitar uma permissão caso aconteça algum acidente, ele envia alguns segundos daquela filmagem do acidente para análise técnica da parte interna da Tesla. Mas a única função que eu vi no manual do veículo, da câmera interna, a verificação se a pessoa está distraída ou não no trânsito. Pela minha experiência que eu acabei tendo, quando eu estava muito away, olhando para trás, porque ele estava no autopilot, olhei para trás, interagi com os meus amigos, ele pediu para eu segurar com as duas mãos no volante com mais frequência. E quando eu estava atento, olhando para frente, com a mão parcialmente no volante, ele demorava muito mais para pedir. Ele demorava tipo meia hora para pedir, 20 minutos. E quando eu estava olhando para trás, interagindo, olhando para o lado, mexendo no tablet dele, ele começava a falar: opa, presta mais atenção aí. É perigoso você ficar fazendo isso. Então, põe a mão no volante e faz uma pressão para eu saber que você tá aí. Então, deu para experienciar e ver isso realmente funcionando, isso realmente acontecendo. Então, um resumo sobre o sistema de sensores do Tesla. Além dele ter o radar frontal, ele tem 12 sensores ultrassônicos ao redor do carro. Então, esses sensores ultrassônicos, eles são bem úteis também para a parte de estacionamento, de estacionar e manobrar em lugares apertados, porque eles são bem próximos do carro, então ele consegue fazer uma verificação bem precisa e bem em tempo real de lugares apertados ou de veículos e objetos que estão muito próximos, como cones, carros que estão próximos de você, da sua traseira, da sua lateral, e ele consegue identificar isso com bastante precisão. E a tecnologia dentro do Tesla? Que tipo de tecnologia ele tem? Que tipo de GPU ele usa? Algumas pesquisas que eu acabei fazendo, eu vi que em modelos mais antigos do Tesla, ele utilizava a GPU Intel Atom. Mas os modelos mais recentes dele, ele usa a GPU da AMD Ryzen APU para poder processar. Eu acabei vendo algumas comparações, eu posso deixar aqui embaixo para vocês verem comparações de processamento, porque parece que depois que foi trocado e atualizado para os novos modelos de carro, ficou mais suave, ficou mais responsivo o painel, a tecnologia do carro em si, como ele funciona. Porque, querendo ou não, tanto a autonomia do carro quanto a sua visão computacional precisa ser calculado de alguma forma. Então, para calcular isso também é necessário usar essa GPU. Agora sobre o autopilot. O que é esse autopilot? Geralmente aí no Brasil, eu acho muito errôneo falar isso. As pessoas falavam: ah, ele tem direção automática ou ele dirige automático, quando as pessoas falavam do cruise control do carro, que é aquele botãozinho que faz o carro acelerar sozinho e se você não prestar atenção, ele bate no lugar e não desacelera. Muitos carros não são inteligentes o suficiente. Alguns carros mais recentes, que tá vindo alguns carros híbridos, tem sensores para ele parar, para ele ir parando e desacelerando sozinho. O nível de direção automática disso é muito baixo. Na minha visão, não dá nem para ser considerado como uma direção automática, como um autopilot. Depois de experienciar isso, depois de, tipo, eu ligar o autopilot, e ter várias curvas, o carro manter a velocidade, fazer todas as curvas com perfeição. Quando tinha muitas curvas dava um pouquinho de receio, mas eu confiei bem nele aí para poder deixar e experienciar e trazer essa experiência aí um pouco para vocês. Agora que eu atualizei um pouco vocês sobre o autopilot do Tesla, como que ele funciona? O que que ele usa para poder fazer essa verificação? Para ele fazer essa verificação, ele utiliza diversos hardwares ao redor do carro,
tanto câmeras, sensor ultrassônico e um sistema de radar frontal, para ele conseguir mapear e triangular toda essa inteligência que ele tem interna, calcular por meio de visão computacional. Mas agora, pessoas que acabam estando um pouquinho mais atualizadas na parte de tecnologia, ficam se perguntando sobre o LiDAR. Porque o LiDAR é utilizado em alguns carros autônomos de outros modelos, outras máquinas, mas é muito curioso o porquê o Tesla não usa o LiDAR. O que que é o LiDAR? Eu vou dar um overview por cima. O LiDAR é basicamente um sistema que emite focos de luz direcionais para poder conseguir pegar a volumetria do ambiente. Então, ele consegue verificar com precisão a distância de todos os tipos de objetos, onde eles estão, consegue ver de forma 360 se você tem um posicionamento estratégico ou diversos sensores. Mas é muito interessante porque o Tesla não usa isso. Ele só usa inteligência computacional sincronizado com um radar frontal, não é LiDAR. LiDAR é diferente de radar. Então ele utiliza um radar frontal para poder fazer essa verificação e utiliza ao redor dele aproximadamente 12 sensores ultrassônicos para poder ver uma proximidade para as coisas que estão ao redor dele mais próxima. Mas o porquê que a Tesla não usa o LiDAR? Então, segundo o Elon Musk, numa entrevista que ele deu, ele comentou que o LiDAR é uma tecnologia cara e, no momento, não é necessário para o autopilot. Embora o LiDAR possa detectar a presença de objetos, é a visão computacional que desempenha um papel fundamental na identificação e interpretação desses objetos. Então, resumindo isso, o LiDAR ele identifica a volumetria, mas ele não sabe o que é aquilo. De alguma forma você tem que tratar aquilo. Então, com a câmera e a inteligência computacional que vai identificar o que aquilo se trata. Aquilo é uma pessoa, aquilo é outro carro, aquilo é uma faixa. Então, quando você pega para poder visualizar uma via, geralmente todas as sinalizações são feitas para os nossos olhos, os olhos humanos. Da forma que a gente olha aquilo e a gente interpreta. A gente pega aquela informação, interpreta essa informação do que a gente deve fazer com ela. Então, dessa forma, segundo o Elon Musk, ele não viu utilidade no LiDAR, nesse caso de uso, porque iria gastar mais, ia deixar o carro mais caro e não ia ter uma vantagem relevante. Só ia parecer que tinha evoluído uma percepção falsa, segundo os técnicos da Tesla, de evolução tecnológica, sendo que não seria realmente necessário. Na entrevista que o Elon Musk deu, eu vou até deixar um link do vídeo do resumo dessa entrevista. O Elon Musk disse que, apesar dele não usar no Tesla, mas teve uma utilidade útil para a SpaceX, para implementar o LiDAR em aeronaves, espaçonaves, para poder fazer a integração encaixe de estação espacial. Então, para quando o foguete chegasse no espaço, ele conseguir manobrar e encaixar no lugar exato na estação espacial. Dessa forma, ele viu uma vantagem, ele viu uma utilização para o LiDAR, para esse tipo de tecnologia. Então, apesar de não ser usado no Tesla, mas ele tem sim um potencial um pouco acima, acredito eu, por questões de tecnologia e de necessidades, foi utilizado cada tecnologia com uma necessidade específica, por um ponto específico, sem ter gastos a mais, desnecessários e até mesmo para não elevar tanto o custo dos veículos. Agora falando um pouco sobre o radar, ou por que ele utiliza o radar frontal. É interessante porque o radar, ele tem uma... Eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem de exemplos, até que foi usado nessa própria entrevista e apresentação da parte do Tesla. O radar, ele identifica a parte frontal do veículo e ele consegue identificar os pontos que estão esses objetos, a presença desses objetos, mas ele não consegue identificar o tamanho e a estrutura deles. Então, ele utiliza o radar para poder identificar a posição desses objetos, e o radar ele consegue ter uma visão desses objetos mesmo com neblina, com chuva, entre outras intervenções climáticas. Sendo que o LiDAR ele não consegue, ele tem interferências porque ele emite focos de luz
Então ele dá muita interferência, ou ele pode vir a dar interferência na parte de neblina, na parte de chuva forte. Então foi utilizado o radar para poder identificar esses objetos na parte frontal. Em conjunto, foi utilizado as câmeras com a inteligência computacional para poder identificar a estrutura desse objeto, o tamanho desses objetos e o que são esses objetos. Então, sincronizando essas duas tecnologias, é possível criar uma precisão muito maior. O radar ele consegue pegar muito mais rápido a existência desses objetos e as câmeras, com a inteligência computacional, conseguem identificar o que são esses objetos. Então, para poder tomar alguma decisão rápida, acabou sendo bem inteligente e bem útil fazer uma sincronização de tecnologia. E uma coisa que a gente aprende com isso é que quando a gente vê alguma tecnologia emergindo no mercado, muitas pessoas não conseguem pensar como usar essa tecnologia em conjunto com outras. Pensa só nela como uma tecnologia específica e acaba não vendo o futuro em algumas coisas que muitas vezes têm um papel muito importante quando é utilizado em conjunto com outras tecnologias. Então é uma coisa para ficar na cabeça, para poder pensar um pouco e não só ver aquele lançamento de uma tecnologia nova, ela em si, e sim o que mais poderia ser feito com ela, o que mais poderia encaixar, usar ela para encaixar em outro lugar. Aí que acaba sendo os experimentos, o desenvolvimento maker, que muitas pessoas chamam. E complementando, com a utilização das câmeras e inteligência computacional, como eu tinha falado antes, as placas, as vias são feitas para os nossos olhos identificarem e dizer para a gente o que a gente deve fazer ou o que não deve fazer. Quando usa a inteligência computacional, além de ele identificar aquele objeto, ele consegue ler aquele objeto também. Então, quando passa por placas de limites de velocidade, ele consegue saber exatamente o que está escrito naquela placa e definir o limite máximo daquela via. Ou até mesmo ele consegue identificar as luzes do semáforo, quando está verde, amarelo e vermelho. E quando ele está vermelho eu estou parado, é muito legal porque quando você está desatento, que muitas vezes acontece, quando você está parado no semáforo você fica desatento, não vê que o semáforo trocou para verde. Ele dá um sinal de alerta. Trocou para verde, o Tesla já te avisa, ô, pode ir, mano. Ele fala, ó, pode ir, vai lá que senão você vai atrapalhar os outros. Ele dá esse sinal de alerta para você voltar a atenção para a estrada e vamos embora. Bom, assim chegamos ao final do vídeo. Conseguimos fazer um pouco do overview, mostrar algumas experiências que tive com o carro. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, que tenha aprendido alguma coisa. Obviamente, para não deixar o vídeo tão longo, eu não consegui focar especificamente em cada tecnologia, porque acredito que cada uma dessas tecnologias é um vídeo separado, é um vídeo à parte. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais de alguma tecnologia citada nesse vídeo, por favor, comente aqui embaixo, deixe suas perguntas aqui. Dependendo de como for o engajamento, eu vou separando cada uma dessas tecnologias e falando somente sobre essas tecnologias, como elas podem ser usadas, como elas podem juntar em outras tecnologias no nosso dia a dia, até dando um bônus aqui para vocês. Com essa inteligência computacional, com essa verificação de ambiente, vocês não perceberam que isso também é utilizado em realidade aumentada? Aquela realidade aumentada que você usa no seu celular para poder gerar objeto 3D? Isso é uma tecnologia muito parecida. Isso pode ou a realidade aumentada saiu disso, ou isso saiu da realidade aumentada. Então é o momento que a gente pensa, olha só, isso talvez não seja só usado para diversão. Talvez se dê para usar para alguma coisa diferente, para outro tipo de usabilidade. Que essa é a parte divertida quando a gente pensa em inovação. Quando a gente vê as coisas lançando, as tecnologias saindo no mercado, é o momento que a gente começa a pensar em outras possibilidades do que aquilo foi feito. Essa é a parte divertida, essa é a parte que eu me divirto e que me faz amar o meu trabalho. Então é isso aí, não se esqueça de inscrever, ativar o sininho para poder receber as atualizações. Então, muito obrigado e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.